Aquela expressão que ele usa lá, que ele fala aquela frase lá... Of the king, the power. Aquilo lá não tem nada a ver com línguas estranhas. Pega um contexto, ele fala, ó, no país que você vai, a língua que você vai falar é essa. Miguel Oliveira, o falso profeta Mirim, postou uma foto relativamente sombria. Pessoas que conhecem pelo menos um pouco sobre simbologia conseguem enxergar que por trás de uma simples imagem como essa existe uma grande e complexa mensagem. Tal mensagem que faz referência à sociedade dos construtores. Estamos falando claramente da própria maçonaria. Uma sociedade que hoje é intitulada como discreta, mas sabemos que existem vários rituais secretos dentro dela. E tais rituais, claramente, rejeitam a pedra angular. Eles negam verdadeiramente ao próprio Cristo. Nesse momento, se você tem vontade de compreender e receber o conhecimento que faz com que você enxergue aquilo que o sistema não quer que você realmente enxergue, eu lhe convido para assistir às séries banidas. Essas séries não podem ser divulgadas em canais abertos como esse aqui, mas existe um link na descrição que vai te levar ao meu canal secreto, uma plataforma de streaming própria, minha, privada, onde nós podemos falar a respeito de tais assuntos sem nenhuma censura. E essa daqui é a última vez que eu estou abrindo as vagas desse canal secreto pelo seu próprio preço de custo, menos de 40 centavos por dia. Você tem um acesso de 1 ano e consegue receber aquilo que temos de mais importante nesse momento, conhecimento. E as séries banidas, elas vão fazer com que você se surpreenda de uma forma impactante com o conteúdo que nós temos lá. Como nas iniciações antigas de muitas culturas humanas pelo mundo, a iniciação maçônica envolve uma série de desafios rituais, um juramento sagrado e a transmissão de certas informações para esclarecer o candidato. Nessa imagem, vemos o próprio Miguel Oliveira fazendo um símbolo de X com os braços, apontando um dedo para cada lado, um para a esquerda, outro para a direita, com o pastor Júnior Trovão ali por trás dele, que é o cara que assumiu, entre aspas, podemos dizer assim, a agenda e os cuidados com o Miguel Oliveira a partir do momento em que o Conselho Tutelar o barrou, retirou ele de cena e depois o liberou. Preste atenção nisso, pois é muito, mas muito importante você entender cada um dos detalhes. E o pastor Júnior Trovão foi o cara que assumiu Miguel Oliveira a partir desse momento. Mas, meu amigo, olha pra mim. Ele reproduziu uma fala humana, correto? Correto. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Mas no auge do nosso amigo, o homem de Deus, pastor Marco Feliciano. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. Amigo, eu conheci pregador que chegava no altar ali e reproduzia aquela oração que ele faz no início. Meu pastor Jesus, está amarrado. Antes de eu explicar cada um dos detalhes dessa imagem, é preciso com que nós possamos entender um pouco mais profundamente sobre o que nós estamos falando. Não basta apenas pegar uma única imagem fixa e querer tirar inúmeras conclusões precipitadas. É interessante observarmos um pouco mais sobre o próprio Miguel Oliveira, a sua repentina fama e quem realmente está por trás dele, que não aparece diante das câmeras. Uma das coisas mais interessantes é olhar que desde o princípio em qual Miguel Oliveira começou a fazer ali sucesso, ele traz algo consigo que é muito, mas muito interessante. Veja nessa imagem se você consegue enxergar sobre o que eu estou falando. Veja aí. Eu já fechei a cova pra você 5 vezes. Ai. E a última vez que eu fechei era pra você ter morrido. Ai, ai, ai. Ou você não tá lembrando que eu dei livramento pra aquela menina? Eu estou falando de algo que está em suas mãos e que também faz referência à própria sociedade dos maçons. Eu estou falando de um dos símbolos que é considerado hoje um símbolo ocultista, o selo de Salomão, conhecido como Estrela de Davi erroneamente, utilizado até mesmo na bandeira desse Estado de Israel que temos atualmente,
mas que poucas pessoas, pouquíssimas, conhecem o seu verdadeiro significado. E curiosamente, acessando o Instagram de Miguel Oliveira, que hoje já tem 1,4 milhões de pessoas o seguindo, esse vídeo, entrando aqui na aba dos Reels, é o primeiro vídeo fixado. Vamos ver juntos aí para que você entenda sobre o que eu estou falando. Sabia que o anel na Bíblia representa honra? Quando o anel é colocado sobre o dedo de alguém, representa autoridade, honra. Eu quero dizer para você que hoje Deus está colocando um anel de honra no seu dedo. Você vai ser exaltado. Se você crer, você vai digitar um amém e vai mandar para a pessoa que você mais ama. Deus abençoe. Miguel Oliveira, cumprindo perfeitamente um dos ensinamentos de um dos maiores maçons que já existiram, que é o tal de Albert Pike. Um cara que, no seu livro Morais e Dogmas, disse claramente que eles, dessa sociedade discreta, deveriam utilizar a política e a religião justamente para fazer com que aquela massa de pessoas cegas que seguem esses líderes, ou políticos ou religiosos, sejam feitas de massa de manobra, para que quando eles precisem de algo, eles consigam manipular aquela massa. O próprio Miguel Oliveira, em uma das suas entrevistas, já deixou claro os seus interesses também políticos. Pensou se você pretende, se quer se candidatar? Bom, Fábio, eu estudei e eu pretendo, claro sim, mais para frente é um desejo, né? Eu estudei a política brasileira, eu adoro a política. A história política, é claro que é um eventual, que a gente estudou, a gente entende que mais ganhou a direita do que a esquerda, mas eu não negocio com a esquerda. E agora, aqui, ele está fazendo mais uma vez o que sabe fazer muito bem, que é utilizar mensagens, podemos dizer assim, aleatórias, para dizer que está pregando o evangelho. O anel é um sinal disso ou daquilo. Coisas que você pode ler a Bíblia 10.000 vezes e você não encontrará. Aqui ele está falando do seu principal símbolo, o anel que contém o selo de Salomão. Tal anel é visto em livros apócrifos, fora das Escrituras, o qual o próprio Salomão, nesses livros como no Testamento de Salomão, relata que conseguiu controlar demônios com esse anel, o qual tinha um símbolo. Salomão, olhando para dentro das Escrituras, podemos enxergar que foi um cara que claramente adorou a outros deuses, falando em um linguajar muito amigável, como é o que está aqui. Mas na verdade, Salomão adorou a demônios, adorou a Astarote, a Moloque, que inclusive solicitava sacrifícios de crianças, e outros também que solicitavam diversos tipos de sacrifícios diferenciados. Mas que, em certo momento da sua vida, Salomão virou as costas ao Criador e adorou esses demônios. Tais demônios foram os quais lhe auxiliaram, pelo menos é o que diz um livro apócrifo, que dá continuidade nessa adoração pagã de Salomão, a construir o primeiro templo de pedra. De acordo com o Talmud, o rei Salomão usou o anel para controlar um grupo de seres sobrenaturais conhecidos como demônios. Dizem que com esse anel, Salomão prendeu esses demônios e usou eles para ajudá-lo a construir o templo. O primeiro templo de pedra foi construído por Salomão, Hiram Abif, que curiosamente são dois grandes nomes adorados dentro dessa sociedade maçônica, pois são os construtores do primeiro templo de pedra. Para os franco-maçons, a história começa num templo sagrado 1000 anos antes de Cristo, com Hiram Abif, um personagem fundamental para a franco-maçonaria conhecido como o Filho da Viúva. According to the Freemasons, the widowed son of Hiram Abif is the master builder of King Solomon's temple. O templo abrigaria as tábuas contendo os 10 mandamentos e seria a morada de Deus. E é justamente por isso que hoje, nas lojas maçônicas, você não encontra nenhuma referência ao próprio Messias. Porque os construtores, a palavra maçom significa construtor, os construtores rejeitaram a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós.
Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E dentro dessas lojas maçônicas, eles veneram, idolatram o próprio Salomão. Tanto é que o lugar de honra do venerável mestre ali dentro dos seus cultos nessas lojas é o trono do próprio Salomão. All over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. Quando buscamos mais a fundo saber a respeito do anel que contém o selo de Salomão, nós conseguimos entender um pouco mais. Na maçonaria, o selo de Salomão, também conhecido como estrela de 6 pontas ou estrela de Davi, é um símbolo de grande significado e é utilizado em diversos contextos. Significado: estrela de 6 pontas é frequentemente associado à união do masculino e do feminino, do céu e da terra, do espírito e do corpo, da harmonia. Podemos continuar cima e baixo, é por isso que temos um triângulo apontando para cima e um triângulo apontando para baixo juntos. Por isso que forma a estrela de 6 pontas. Quem faz exatamente referência a essa dualidade, cima e baixo, ou o próprio Miguel ali, né? Esquerda e direita, preto e branco como o piso das lojas maçônicas, espírito e matéria. Quem faz isso é o próprio Baphomet. Ele representa a dualidade. A dualidade é nada mais, nada menos do que simplesmente o próprio pecado. Adão e Eva, quando comeram o fruto do conhecimento, eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. A curva senoidal, cima, baixo, bem e mal, preto e branco. Isso é a referência ao pecado. A estrela de Salomão, ou o símbolo de Salomão, o selo de Salomão, é curiosamente um selo de invocação de demônios que, teoricamente, lhes auxiliavam. E hoje, aqueles que são adeptos dessa sociedade secreta, ou sociedade discreta dos construtores, utilizam esses símbolos para se comunicar. E é por isso que eu pergunto, Miguel Oliveira está fazendo parte disso nesse exato momento? Continuando aqui com a nossa leitura, nós vemos o uso aplicado do selo de Salomão como algo altamente comum na própria sociedade e pode ser encontrado em diversos contextos como lojas e templos, as suas decorações e emblemas e outras coisas, insígnias, presente em joias como outros cerimoniais e o ritualismo, até, como disse, para comunicação entre os próprios membros. Miguel Oliveira ainda é menor de idade. Ele não pode, enfim, ser de uma instituição como essa ainda. Mas existem ordens para menores de idade, como o próprio Demolei, que é aparentemente o que ele está simbolizando adentrar. E como é que nós entendemos que ele entrou nisso aí e houve um rito de iniciação por uma imagem que complementa essa mensagem com o selo de Salomão? Justamente por uma foto dessa com o X. Na própria instituição existe uma adoração a uma trindade chamada de Jah, Bu, Lom. Essa trindade faz referência a Javé, Baal e Osíris, um deus egípcio. Eu posso, em um outro dia, fazer um vídeo explicando cada um dos detalhes da adoração a essa trindade. Mas nesse momento eu quero falar a respeito de Osíris, que é um deus egípcio, adorado no Egito Antigo, antes mesmo da época de Moisés, quando estava lá no Egito. Osíris, hoje, é uma grande referência para esse rito do X. Podemos ver os egípcios, quando morrem, eles são colocados em compartimentos ali que possuem claramente esse X. Por quê? O X, para Osíris, ou nessa adoração egípcia, significa a morte e o renascimento. Perceba que vários outros famosos
que fazem parte de forma subliminar de uma sociedade secreta como essa, também postam constantemente em suas redes sociais imagens fazendo o gesto do X. Você pode ver aí inúmeros deles. Marionetes da indústria da música, marionetes da indústria de Hollywood, pessoas que mostram que estão realmente fechadas com esse sistema, com essa sociedade, que hoje, por trás, nos bastidores, controlam as cordas das marionetes. E aí é que eu começo a fazer perguntas que vão fazer com que tudo encaixe em sua cabeça. A repentina fama de Miguel Oliveira é algo que agora começa a ficar compreensível na sua cabeça o porquê aconteceu? Miguel Oliveira ser barrado, retirado de cena pelo próprio Conselho Tutelar e de um dia para o outro renascer, aparecer de novo, voltando aos púlpitos cantando e com um cara que está ali por trás dele, que é o próprio Júnior Trovão. Curiosamente, um cara que constantemente nega ao próprio Cristo. Se você tem uma casa e tem um amigo seu vindo da Europa e essa casa está vazia, e você fala para ele assim: meu amigo, eu vou deixar você morar na minha casa. Se você deixar ele morar na sua casa com a família dele e não cobrar nada, não vai passar 2 anos, ele vai achar que aquela casa é dele. Mas se você cobrar pelo menos um aluguel simbólico de R$500, todo mês, quando ele for pagar aquele aluguel de R$500, você vai startar na mente dele: o aluguel é barato, mas sabe por que tu tá me pagando? Porque essa casa tem dono. Deus não precisa da minha oferta e nem do seu dízimo. Se Deus não precisa, então por que Deus pede em sua palavra? Para Deus explicar a você que tudo que você tem não é seu. E eu não sei se você conseguiu compreender nessa pequena mensagem, serve até como um teste para você que assiste meus vídeos. Conseguiu enxergar aonde o próprio Júnior Trovão negou a Cristo nessa pequena mensagem que eu lhe mostrei? Deixa aí nos comentários se você conseguiu enxergar. Se não, em breve eu farei um vídeo apenas sobre ele, para que você possa enxergar o que está por trás, não apenas do próprio Miguel Oliveira, mas por trás do próprio Júnior Trovão também, e de todos esses caras que hoje usam não só a religião, mas a política também, para fazer da massa uma massa de manobra, enganando, ludibriando, e não só apenas isso, ganhando muito, mas muito dinheiro, como ensinou o próprio Albert Pike. Religião e política, fazer pessoas de massa de manobra e fazer muita grana com isso. Curiosamente, é o que eles fazem: dinheiro em nome do evangelho, distorcendo as escrituras, mentindo, enganando dentro dos seus cultos físicos e acabando com o verdadeiro evangelho do próprio Cristo. Mas a verdade tem chegado a muitos. O que nós vimos é claramente o próprio Miguel Oliveira mostrando que passou por uma espécie de renovação. Uma morte, entre aspas, e um renascimento. É exatamente isso que vemos, e claramente agora vemos ele submisso ao próprio sistema, pronto para trabalhar da forma que os caras estão querendo, para que assim ele consiga sua ascensão cada vez mais e cada vez mais levar de forma subliminar as mensagens da sociedade dos construtores à massa, enganando a muitos, fazendo com que a maioria que sigam ou que pensem que estão seguindo a Cristo ou buscando o Criador, estejam caindo em um abismo de engano, dentro desses falsos templos de pedra, dentro desses cultos físicos que são cheios de mentiras e fazendo tudo de forma inversa daquilo que Cristo ensinou. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você conseguiu enxergar? Eu gostaria que você me ajudasse também no compartilhamento desse vídeo. A única forma que você tem de auxiliar esse canal aqui é compartilhando, passando a mensagem para frente. Então, me ajude dessa forma. Mande para pelo menos uma única pessoa. E se você enxergou algo que dificilmente você enxergaria sozinho aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse canal é para isso. Inscreva-se então, faça parte disso junto comigo, pois nós estamos compartilhando o verdadeiro evangelho de Cristo diante de todos esses falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores ou falsos padres que temos atualmente, para que a verdadeira palavra possa ser levada nesse tempo de fim dos tempos que estamos vivendo. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, eu te aguardo no próximo vídeo.